A interpretação dos sonhos por Sigmund Freud. O sonho é a realização de um desejo. Quando, após passarmos por um estreito desfiladeiro, de repente emergimos num trecho de terreno elevado, onde o caminho se divide e as mais belas vistas se desdobram por todos os lados. Podemos parar por um momento e considerar em que direção devemos começar a orientar os nossos passos. É este o nosso caso. Agora que ultrapassamos a primeira interpretação de um sonho, encontramos-nos em plena luz de uma súbita descoberta. Não se devem assemelhar os sonhos aos sons desregulados que saem de um instrumento musical atingido por um golpe de uma força extrema, e não tocado pela mão de um instrumentista. Eles não são destituídos de sentidos, não são absurdos e não implicam que uma parcela da nossa reserva de representações esteja adormecida enquanto a outra começa a despertar. Pelo contrário, os sonhos são fenômenos psíquicos de inteira validade. Realizações de desejos podem ser inseridas na cadeia de atos mentais inteligíveis na vigília e são produzidos por uma atividade mental altamente complexa. Contudo, mal começamos a nos alegrar com esta descoberta e já somos assaltados por uma torrente de questões. Se, como nos diz a interpretação dos sonhos, um sonho representa um desejo realizado, qual a origem notável e enigmática forma em que se expressa a realização de um desejo? Por que alteração passaram os pensamentos oníricos antes de se transformarem no sonho manifesto que recordamos ao despertar? Como se dá esta alteração? Qual a fonte do material que se modificou transformando-se em um sonho? Qual a fonte das numerosas peculiaridades que se devem observar nos pensamentos oníricos, tais como, por exemplo, o fato de poderem ser mutuamente contraditórios? Pode um sonho dizer-nos algo de novo sobre os nossos processos psíquicos internos? Pode o seu conteúdo corrigir opiniões que sustentamos durante o dia? Proponho que por ora deixemos de lado todas essas questões e sigamos mais adiante, ao longo de uma trilha específica. Aprendemos que um sonho pode representar um desejo como realizado. Nossa primeira preocupação deve ser indagar se esta é uma característica universal dos sonhos, ou se por acaso terá sido meramente o conteúdo do sonho específico. O sonho da injeção em Irma, que foi o primeiro a ser por nós analisado, pois mesmo que estejamos dispostos a constatar que todo sonho tem um sentido e um valor psíquico, deve permanecer em aberto a possibilidade de que esse sentido não seja o mesmo em todos os sonhos. Nosso primeiro sonho foi a realização de um desejo, um segundo poderia revelar-se como um temor realizado, o conteúdo de um terceiro talvez fosse uma reflexão, ao passo que um quarto poderia apenas reproduzir uma lembrança. Encontramos outros sonhos impregnados de desejo além desse? Ou será talvez que não há outros sonhos senão os sonhos relativos ao desejo? É fácil provar que os sonhos muitas vezes se revelam sem qualquer disfarce, como realizações de desejos, de modo que talvez pareça surpreendente que a linguagem dos sonhos não tenha sido compreendida há muito tempo. Por exemplo, há um sonho que posso produzir em mim mesmo quantas vezes eu quiser experimentalmente, por assim dizer. Se à noite eu comer anchovas ou azeitonas, ou qualquer outro alimento muito salgado, ficarei com sede de madrugada e a sede me acordará. Mas meu despertar será precedido por um sonho, sempre com o mesmo conteúdo, ou seja, o de que estou bebendo. Sonho estar engolindo água em grandes goles, e ela tem o delicioso sabor que nada senão uma bebida fresca que pode igualar quando se está morrendo de sede. Então acordo e tenho que tomar a bebida de verdade. Esse sonho simples é ocasionado pela sede da qual me conscientizo ao acordar. A sede dá origem ao desejo de beber, e o sonho me mostra esse desejo realizado. Ao fazê-lo, ele executa uma função que seria fácil adivinhar. Durmo bem e não costumo ser acordado por nenhuma necessidade física. Quando consigo aplacar a minha sede sonhando que estou bebendo, não preciso despertar para saciá-la. Esse é, portanto, um sonho de conveniência. O sonhar toma o lugar da ação, como o faz muitas vezes em outras situações da vida.
Infelizmente, a minha necessidade de água para aplacar a sede não pode satisfazer-se num sonho da mesma forma que se satisfaz a minha sede de vingança contra o meu amigo Otto e o Dr. M, mas a boa intenção está presente em ambos os casos. Não faz muito tempo, esse mesmo sonho passou por algumas modificações, e eu já sentira antes mesmo a necessidade de adormecer e esvaziar o copo de água que estava ao lado da mesa da minha cama. Algumas horas depois, durante a madrugada, tive um novo ataque de sede e isso teve resultados inconvenientes. Para me servir de água, eu teria de levantar e apanhar o copo que estava na mesa ao lado da cama da minha esposa. Assim, tive um sonho apropriado em que minha mulher me dava de beber de um vaso, e esse vaso era uma urna cinerária etrusca que eu trouxera de uma viagem à Itália e da qual mais tarde me desfizera. Mas a sua água tinha um sabor tão salgado, evidentemente por causa das cinzas da urna que acordei. É de notar que de forma conveniente, contudo, se organizava nesse sonho, visto que a única finalidade era realizar um desejo. O sonho poderia ser completamente egoísta. O amor ao comodismo e à conveniência não é realmente compatível com a consideração pelas outras pessoas. A introdução de uma urna cinerária foi provavelmente uma realização de desejo. Eu lamentava que o vaso já não estivesse em meu poder, tal como o copo de água na mesa da cabeceira da minha mulher estava fora do meu alcance. Também a urna, com as suas cinzas, ajustava-se ao sabor salgado em minha boca, que já então se tornara mais forte e que eu sabia estar fadado a me acordar. Esses sonhos de conveniência eram muito frequentes em minha juventude, tendo adquirido desde quando consigo recordar. O hábito de trabalhar até altas horas da noite sempre tive a dificuldade de acordar cedo. Costumava então sonhar que me havia levantado e estava de pé ao lado do lavatório. Passando algum tempo, já não conseguia disfarçar de mim mesmo o fato de que realmente ainda estava na cama, só que nesse meio tempo dormira um pouco mais. Um desses sonhos indolentes, expresso numa forma particularmente divertida e refinada, foi-me relatado por um jovem colega médico que parece partilhar do meu egoísmo pelo sono. A proprietária da pensão em que ele morava, nas proximidades do hospital, tinha instruções rigorosas de acordá-lo na hora todas as manhãs, mas não era muito fácil cumprir essa missão. Certa manhã, o sono parecia especialmente doce. A senhora gritou através da porta: Acorde, Sr. Pepe, está na hora de ir para o hospital. E em resposta a isso, ele sonhou que estava deitado numa cama, num quarto de hospital e que havia um cartão acima do leito onde estava, escrito Pepe H., estudante de medicina, idade 22 anos. Enquanto sonhava, ele dizia a si mesmo: Como já estou no hospital, não há necessidade de ir até lá. E virando-se para o outro lado, continuou a dormir. Desse modo, ele confessou abertamente o motivo de seu sonho. E eis aqui outro sonho em que mais uma vez o estímulo produziu seu efeito durante o sono. Uma das minhas pacientes, que fora obrigada a se submeter a uma operação no maxilar, operação essa que tomara um rumo desfavorável, recebeu ordens dos médicos para usar o aparelho de resfriamento ao lado do seu rosto dia e noite. Logo que adormecia, porém, costumava afastá-lo. Um dia, depois de ela ter mais de uma vez jogado o aparelho no chão, pediram-me que falasse sério com ela a esse respeito. Dessa vez, realmente não pude evitar, respondeu. Foi por causa de um sonho que tive à noite. Sonhei que estava em um camarote da ópera e que estava apreciando muitíssimo o espetáculo do Sr. Karl Mayer, que estava na casa de saúde e se queixava amargamente de dores no maxilar. Assim eu disse a mim mesma que, como não estava sentindo nenhuma dor, não precisava do aparelho, e joguei-o fora. O sonho dessa pobre sofredora parece quase uma representação concreta de uma frase que às vezes sai da boca de pessoas em situações desagradáveis. Posso pensar em muitas coisas mais agradáveis do que isso. O sonho dá uma imagem de uma dessas coisas mais agradáveis.
O Sr. Karl Mayer, para quem fora autora do sonho, transplantou as suas dores, e era dentre os seus conhecidos o rapaz mais desinteressante de que ela pôde se lembrar. A realização de desejos pode ser detectada com igual facilidade em alguns outros sonhos que colhi das pessoas normais. Um amigo meu que conhece a minha teoria dos sonhos e falou dela com a sua mulher, disse-me ele um certo dia. Minha mulher pediu que eu lhe dissesse que ontem sonhou que estava menstruada. Você pode imaginar o que isso significa? E eu realmente podia. O fato de essa jovem esposa ter sonhado que estava menstruada significava que as regras não tinham vindo. Eu bem podia acreditar que ela ficaria satisfeita em continuar desfrutando um pouco mais a sua liberdade antes de arcar com o fardo da maternidade. Foi uma maneira delicada de anunciar a sua primeira gravidez. Outro amigo meu escreveu-me dizendo que, não muito tempo antes, a sua mulher sonhou ter observado algumas manchas de leite na frente do seu vestido. Também esse foi um aviso de gravidez, mas não da primeira. A jovem mãe estava desejando que pudesse ter mais alimento para dar ao seu segundo filho do que tivera para o primeiro. Uma jovem ficara desolada da sociedade por semanas a fio enquanto cuidava do filho durante uma doença infecciosa. Após a recuperação da criança, ela sonhou que estava em uma festa, na qual, entre outros, conheceu Alphonse, Paul e Marcel. Todos foram afabilíssimos com ela e muito divertidos. Todos esses autores se pareciam com seus retratos, exceto Marcel, cuja fotografia jamais vira, e ele se parecia com um funcionário da desinfecção que fumigara o quarto do doente nas vésperas em que seu primeiro visitante foi ao seu quarto visitá-lo após tanto tempo. Assim parece possível fornecer uma tradução completa do sonho. Já é hora de fazer alguma coisa mais divertida do que essa perpétua assistência a doentes. Esses exemplos talvez bastem para mostrar que os sonhos que só podem ser compreendidos como realizações de desejos e que trazem o seu sentido estampado no rosto sem nenhum disfarce, encontram-se sobre as mais frequentes e variadas condições. Em sua maioria, são sonhos simples e curtos que apresentam um agradável contraste contra as composições confusas e exuberantes que têm predominantemente atraído a atenção das autoridades. Não obstante, será compensador determos-nos por um momento nesse sonho simples. É de esperar que encontremos as mais simples formas de sonhos nas crianças, já que não há dúvida alguma que as suas produções psíquicas são menos complicadas que a dos adultos. A psicologia infantil, em minha opinião, está destinada a prestar à psicologia do adulto serviços tão úteis quanto as que a investigação da estrutura ou do desenvolvimento dos animais inferiores prestou para a pesquisa da estrutura das classes superiores de animais. Poucos esforços deliberados foram feitos até agora para se utilizar a psicologia infantil com esta finalidade. Os sonhos das crianças pequenas são frequentemente pura realização de desejos e são, nesse caso, muito desinteressantes se comparados aos sonhos dos adultos. Não levantam problemas para serem solucionados, mas, por outro lado, são de inestimável importância para provar que, em sua natureza essencial, os sonhos representam realizações de desejos. Pude reunir alguns exemplos desses sonhos a partir do material fornecido por meus próprios filhos. Tenho que agradecer a uma excursão que fizemos à encantadora aldeia de Hauslat, no verão de 1896, por dois sonhos. Um deles foi de minha filha, que constava então com 8 anos e meio, e o outro do seu irmão, 5 anos e 3 meses. Devo explicar à guia de preâmbulo que estávamos passando o verão na encosta de uma colina perto de Alcy, de onde, quando fazia bom tempo, descortinávamos uma esplêndida vista de Jarnstein. A Simone Ruth era claramente visível por telescópio. As crianças fizeram repetidas tentativas de vê-la por meio deste instrumento. Não sei dizer com que grau de sucesso. Antes da nossa excursão, eu dissera às crianças que Hauslat ficava no pé de Dachstein.
Elas aguardavam o dia com grande expectativa. De Hauslate caminhamos até Eschertal, que deliciou as crianças com uma sucessão de paisagens cambiantes. Uma das crianças, porém, um menino de 5 anos, foi aos poucos ficando inquieto. Toda vez que divisávamos uma nova montanha, ele perguntava se era Dachstein, e eu tinha que dizer não, é apenas um dos contrafrontes. Depois de ter formulado a pergunta várias vezes, ele caiu em completo silêncio, recusando-se categoricamente a subir conosco a encosta íngreme que levava à cascata. Achei que o mesmo estava cansado, mas na manhã seguinte ele veio a mim com uma expressão radiante e disse: Ontem à noite sonhei que estávamos em Simone Roth. Então eu o compreendi. Quando eu falara sobre Dachstein, ele tinha esperado subir a montanha durante a nossa excursão a Hauslate e encontrar-se perto da cabana sobre a qual tanto se falara em relação ao telescópio. Mas ao descobrir que estava sendo ludibriado com os contrafrontes e uma queda de água, sentiu-se decepcionado e abatido. O sonho foi uma compensação. Tentei descobrir os seus detalhes, mas eles eram escassos. Você precisa galgar degraus durante 6 horas, o que correspondia ao que lhe haviam dito. A mesma excursão despertou desejos também na menina de 8 anos e meio, desejos que tiveram de ser satisfeitos no sonho. Tínhamos levado conosco para Hauslate o filho de 12 anos do nosso vizinho. Ele já era um galanteador de mão cheia e havia sinais de ter conquistado a afeição de uma jovenzinha. Na manhã seguinte, ela me contou o seguinte sonho. Imagine só. Sonhei que Emil fazia parte da família e chamava vocês de papai e mamãe, e dormia conosco no quarto grande com os meninos. Aí mamãe entrou e jogou um punhado de barras grandes de chocolate, embrulhadas em papel azul e verde, embaixo das nossas camas. Os irmãos dela, que evidentemente não haviam herdado a faculdade de entender os sonhos, seguiram a orientação das autoridades e declararam que o sonho era absurdo. A própria menina defendeu pelo menos uma parte do sonho, e saber qual parte lança luz sobre a teoria das neuroses. É claro que é absurdo Emil fazer parte da família, mas a parte sobre as barras de chocolate não é. Era precisamente quanto a esse ponto que eu estava em dúvida, mas a mãe da menina deu-me então a explicação. No caminho da estação para casa, as crianças haviam parado em frente a uma máquina automática da qual estavam habituadas a obter justamente aquele tipo de barras de chocolate, embrulhadas em brilhante papel metálico. Quiseram algumas, mas a mãe, com razão, decidira que o dia já havia realizado um número suficiente de desejos deles e deixara a realização desse a cargo do sonho. Eu não havia observado esse incidente, mas a parte do sonho que fora censurada por minha filha imediatamente se tornou mais clara para mim. Eu mesmo ouvira meu bem comportado hóspede dizer às crianças no passeio que esperássemos até que papai e mamãe os alcançassem. O sonho da menina transformara esse desejo em parentesco, temporário com uma adoção permanente. Sua afeição ainda não podia visualizar qualquer modalidade de companheirismo, senão as que foram representadas no sonho e que se baseavam em uma relação de irmãos. Naturalmente, era impossível descobrir, sem lhe perguntar, por que as barras de chocolate foram atiradas embaixo da cama. Um dos meus amigos relatou-me um sonho muito semelhante ao do meu filho. Quem o teve foi uma menina de 8 anos. O pai dessa menina saíra para uma caminhada com várias crianças até Dornbach, com a ideia de visitar Ruth. Como se estivesse ficando tarde, porém tinha voltado, prometendo às crianças compensar-lhe a decepção noutra oportunidade. A caminho de casa passaram pelo marco que assinala a trilha que sobe até Rumô. As crianças pediram então que as levassem até Rumô, porém, mais uma vez, pela mesma razão, tiveram de ser consoladas com a promessa de irem outro dia. Na manhã seguinte, a menina de 8 anos dirigi-se ao pai e disse, com a expressão satisfeita:
Papai, ontem à noite eu sonhei que o senhor foi com a gente até Ruth e depois até Rumu. Em sua impaciência, ela antecipara a realização das promessas do pai. Eis aqui um sonho igualmente direto, provocado pela beleza dos panoramas de Alce, em outra das minhas filhas, que contava então 3 anos e 3 meses. Ela atravessara o lago pela primeira vez, e para ela a travessia fora curta demais. Quando começamos a alcançar o ponto de desembarque, não quis sair do barco e chorou amargamente. Na manhã seguinte disse: Ontem de noite eu fui para o lago. Esperemos que a sua travessia no sonho tenha sido de uma duração mais satisfatória. Meu filho mais velho, então com 8 anos, já tinha sonhos de ver as suas fantasias realizadas. Sonhou que estava andando em uma carruagem com Aquiles e com Diomedes, que era o condutor. Como se pode imaginar, ele ficara excitado na véspera com um livro sobre as lendas da Grécia, dado por sua irmã mais velha. Caso eu possa incluir na categoria dos sonhos as palavras ditas pelas crianças durante o sono, posso citar a essa altura um dos sonhos mais infantis de toda a minha coleção. Minha filha mais nova, então com 19 meses de idade, tivera um ataque de vômito certa manhã. Como consequência, ficara sem alimento o dia inteiro. Na madrugada seguinte a este dia de fome, nós a ouvimos exclamar excitadamente enquanto dormia: Ana Freud, morangos, morangos silvestres, omelete e pudim. Naquela época, Ana tinha o hábito de usar o seu próprio nome para expressar a ideia de se apossar de algo. O menu incluía perfeitamente tudo o que lhe devia parecer constituir uma refeição desejável. O fato de os morangos aparecerem nele em duas variedades era uma manifestação contra os regulamentos domésticos de saúde. Baseava-se no fato que ela sem dúvida havia observado de sua ama e ter atribuído a sua indisposição a uma indigestão de morangos. Assim ela retalhou no sonho contra esse veredito indesejável. Embora tenhamos em alta conta a felicidade da infância por ser ela ainda inocente de desejos sexuais, não nos devemos esquecer da fonte fértil de decepção e renúncia, e consequentemente de estímulos ao sonho, que pode ser proporcionada pelas duas outras grandes pulsões vitais. Eis aqui outro exemplo disso. O meu sobrinho, com 1 ano e 10 meses, fora encarregado de me cumprimentar por meu aniversário e de me presentear com uma cesta de cerejas, que ainda estavam fora de estação nessa época do ano. Ele parece ter achado a tarefa difícil, pois ficava repetindo: cerejas, cerejas nela, mas era impossível induzi-lo a entregar o presente. Contudo, ele encontrou um meio de compensação. Estava habituado todas as manhãs a contar à mãe que tinha tido um sonho com um soldado branco, um oficial da guarda envergando a sua túnica branca, que ele um dia ficara na rua a contemplar com admiração. No dia seguinte, o sacrifício do aniversário, ele acordou com uma notícia animadora que só poderia ter se originado de um sonho. Hermann comeu todas as cerejas. Eu mesmo não sei com que sonham os animais, mas um provérbio para o qual a minha atenção foi despertada por um dos meus alunos alega realmente saber. Com o que? Pergunta o provérbio: sonham os gansos. E ele responde: com milho. Toda a teoria de que os sonhos são realizações de desejos se acha contida nessas duas frases. Como se vê, poderíamos ter chegado mais depressa à nossa teoria do sentido oculto dos sonhos simplesmente observando o uso linguístico. É verdade que a linguagem comum às vezes se refere aos sonhos com desprezo. A frase "os sonhos são espuma" parece destinada a apoiar a apreciação científica dos sonhos. Via de regra, porém, o uso comum trata os sonhos acima de tudo como abençoados realizadores de desejos. Sempre que vemos as nossas expectativas ultrapassadas por um acontecimento, exclamamos em nossa alegria: eu nunca teria imaginado tal coisa, nem mesmo em meus sonhos mais fantásticos.